O trabalho será apresentado pelo grupo composto por Ana Luísa, Bárbara, Larissa, Maria Fernanda e Paulo no âmbito da disciplina de Biologia Molecular Aplicada. Nós vamos falar sobre como estudos de associação genômica ampla e estudos multiômicos identificaram o MGMT como um novo gene de risco para a doença de Alzheimer entre as mulheres. Nosso trabalho foi baseado nesse artigo, publicado em 2022 por pesquisadores dos Estados Unidos. A partir dele, é possível entender o que é a doença de Alzheimer, quais seus impactos na vida das pessoas portadoras da doença e quais variantes genéticas aumentam o risco de desenvolver a doença. Para isso, os pesquisadores analisaram dados sobre o genoma do Alzheimer a partir de diferentes métodos. Inicialmente, é preciso entender que a doença de Alzheimer pode ser definida como um distúrbio neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, afetando mais de 5,8 milhões de indivíduos nos Estados Unidos, país de origem do estudo. O fator de risco genético mais estabelecido e forte para a ocorrência da doença de Alzheimer após os 65 anos é o alelo epsilon-4 da ApoE, a polipoproteína que participa do metabolismo de colesterol. Entretanto, apenas cerca de 40% dos casos carregam esse alelo, o que implica em outros genes como contribuição para a arquitetura genética dessa doença. Uma meta-análise recente de GWAS, Estudos de Associação Genômica Ampla da Doença de Alzheimer, identificou associações significativas em todo o genoma, com 42 locos novos e 33 locos previamente identificados, mas uma grande proporção do risco genético permanece inexplicada. Isso pode ser explicado pela contribuição de variantes raras, que são difíceis de identificar no GWAS, mesmo em grandes amostras, mecanismos epigenéticos ou interações entre genes e outros fatores, como, por exemplo, sexo. Para identificar novos locos adicionais, os pesquisadores realizaram em paralelo 2 GWAS complementares. Uma abordagem focada na demência dos uteritas, um isolado populacional de ascendência da Europa Central, e a segunda abordagem foi baseada em evidências epidemiológicas e patológicas sugerindo uma ligação entre a doença de Alzheimer e o câncer de mama. O locus do gene MAPT codifica a proteína tal associada aos microtúbulos, cujo transcrito sofre splicing alternativo complexo e regulado, dando origem a várias espécies de RNA mensageiros. Os transcritos de MAPT são expressos diferencialmente no sistema nervoso, dependendo do estágio de maturação neuronal e do tipo de neurônio. As mutações desse gene têm sido associadas ao risco da doença de Alzheimer entre pessoas sem o alelo ApoE epsilon-4. Também são associadas ao risco de câncer de mama em mulheres e à idade de início desse câncer entre mulheres portadoras de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, que produzem proteínas supressoras de tumor. Além disso, a baixa expressão de BRCA1 foi relatada em pessoas com comprometimento cognitivo leve ou doença de Alzheimer. Em camundongos, a baixa expressão de BRCA1 estava associada à abundância de beta-amiloide de 42 aminoácidos, peptídeo constituinte das placas de amiloide observadas no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer, nocivas aos neurônios e às sinapses. Também foi associada ao aumento de danos no DNA, encolhimento neuronal e comprometimento de plasticidade sináptica que causaram déficit de aprendizado e memória. Para testar a hipótese de que outros genes podem estar associados ao risco da doença de Alzheimer entre mulheres, especialmente aquelas que não possuem o alelo ApoE epsilon-4, também foi realizado um GWAS para a doença de Alzheimer em mulheres não portadoras de epsilon-4, incluídas em conjuntos de dados do consórcio genético da doença de Alzheimer. Os melhores resultados foram avaliados pela análise de dados genéticos, transcriptoma e metiloma, bem como informações obtidas da captura do promotor PCI-RAIC para a detecção de regiões distais de interação com o promotor no genoma, em neurônios derivados de células-tronco pluripotentes induzidas, IPSC, e medidas de proteínas relacionadas à doença de Alzheimer obtidas de tecido cerebral autopsiado. Na metodologia utilizada no estudo, para as coortes do consórcio genético da doença de Alzheimer, foram utilizadas informações de 10.304 mulheres sem o alelo ApoE epsilon-4, sendo 3.399 casos de doença de Alzheimer e 6.905 indivíduos de controle de 30 conjuntos de dados de GWAS reunidos pelo consórcio. Esses indivíduos foram selecionados de uma amostra maior, incluindo mulheres e homens com e sem o alelo epsilon-4. Todos os estudos foram aprovados e consentidos pelos indivíduos. A associação de doença de Alzheimer com a dosagem imputada para cada SNP, polimorfismo de nucleotídeo único autossômico, foi testada em cada conjunto de dados com cerca de 50 indivíduos, usando modelos de regressão logística para relacionar fatores variáveis, como a idade e os primeiros 4 componentes principais de ancestralidade.
Os resultados dos conjuntos de dados individuais foram combinados por meta-análise usando ponderação de variância inversa no software Metal, que também foi utilizado para quantificar a heterogeneidade das estimativas pelo cálculo de teste Cade-Cohen, e os genes localizados perto dos SNPs mais bem classificados foram incluídos em outras análises. Para as coortes de uteritas, DNA e genótipos estavam disponíveis para 5 de 29 casos de doença de Alzheimer identificados em uma grande família desse isolado populacional. Foram selecionados 26 controles, 9 homens e 17 mulheres, entre os 41 uteritas que tinham mais de 85 anos de idade sem demência relatada. Houve um par de irmãos entre os 5 casos, 4 pares de irmãos entre os 26 controles e nenhum par de irmãos entre os grupos caso e controle. Com base nos fatos, os pesquisadores levantaram a hipótese de que o risco genético para a doença de Alzheimer de início tardio nos uteritas era de herança autossômica dominante e carregava um haplótipo idêntico por descendência nos indivíduos afetados. Foi realizado um GWAS de 4.807.330 variantes que não tinham genótipos ausentes nos 5 casos de doença de Alzheimer, utilizando o algoritmo GEMA, associação de modelo misto eficiente em todo o genoma. Na análise de dados multiômicos, para examinar mais detalhadamente aquelas descobertas de GWAS mais bem classificadas pelo software Metal, foram feitas associações com matrizes de metilação e dados de expressão gênica derivados do tecido de cérebros doados por participantes de outros consórcios de estudos. Dados para traços neuropatológicos relacionados à doença de Alzheimer foram obtidos da mesma fonte e incluíram beta-amiloides, tal fosforilada e emaranhados neurofibrilantes, NFT. Também foram avaliados dados de expressão gênica e medidas semi-quantitativas de patologia tal e placa amiloides derivadas de tecido do córtex pré-frontal, dorsolateral, obtido de participantes de outro estudo. Também foram feitas análises de expressão específica do tipo de célula do gene da doença de Alzheimer, mais bem classificado e identificado no GWAS, usando um conjunto de dados de sequenciamento de RNA de célula única, derivado do lobo temporal de 8 adultos saudáveis e em 2 núcleos únicos de RNA-seq. Foi realizada a captura do promotor HIC usando dados obtidos de neurônios hipotalâmicos diferenciados de células-tronco pluripotentes induzidas por vincular os promotores de genes nos locos do gene mais bem classificado, identificado por GWAS, a potenciais acentuadores. Isso porque os elementos reguladores e os acentuadores podem estar localizados a grandes distâncias genômicas de seus genes-alvo. A partir da metodologia anteriormente descrita, obteve-se os seguintes resultados. Pelas análises genoma-wide das duas coortes, ruteritas e o consórcio genético da doença de Alzheimer, identificaram o mesmo locus associado à doença, o novo gene MGMT, que está localizado no locus cromossômico 10q26, possuindo 5 exons, sendo o primeiro deles não codificante e 2 promotores contendo 97 sítios de CpG, desprovidos da sequência Tatabox e Catbox, como pode ser observado na imagem. O promotor com máxima atividade localiza-se na porção 5' do gene, onde também está presente um acentuador e onde proteínas potencializadoras ligantes a MGMT se ligam, além de diversos sítios de ligação a fatores de transcrição. A regulação da expressão de MGMT no nível transcricional pode se dar tanto por fatores genéticos quanto epigenéticos. O gene em questão codifica a proteína O6-metilguanina DNA metiltransferase, uma proteína de reparo do DNA que protege as células dos efeitos apoptóticos dos agentes alquilantes pela remoção de grupos alquil da 6-O-metilguanina. O MGMT obteve seleção genômica ampla, o GWS, significativo, ou seja, estatisticamente, há uma significativa associação entre o MGMT e a doença de Alzheimer. Além disso, a associação com o MGMT não foi encontrado em mulheres com o alelo epsilon-4 e em homens com ou sem epsilon-4. O GWAS dos ruteritas indicou que a probabilidade de observar associação significativa entre os SNPs, que são polimorfismos de nucleotídeo único, de MGMT, apenas por acaso é menor do que 0,005. Os 3 SNPs
mais bem classificados não estão em desequilíbrio de ligação entre si, bem como o subconjunto da referência europeia 1000 genomas. Em genética de população, isso significa que eles não estão associados aleatoriamente nas populações mapeadas. A associação genética da doença de Alzheimer com SNPs na região de MGMT, nos conjuntos de dados do consórcio genético da doença de Alzheimer em A e nos uteritas em C. Os dados incluem estimativas computadas do desequilíbrio de ligação dos SNPs, dos níveis de significância desses polimorfismos, assim como suas taxas de recombinação. A análise dos dados de loss de traço quantitativo de expressão, EQTL, da APLOREG, para MGMT e seus genes adjacentes, EBF3 e GLRX3, revelou que os polimorfismos PROS estão em alto desequilíbrio de ligação, com alelos de risco para a doença de Alzheimer. Foram significativamente associados à expressão de MGMT apenas no sangue total. Já os SNPs mais bem classificados foram nominalmente associados aos níveis de expressão de MGMT e EBF3 em vários tecidos, incluindo várias regiões cerebrais. A análise de vias para genes contendo os polimorfismos mais bem classificados do DIOS entre as mulheres Y4 negativo do consórcio genético da doença de Alzheimer descobriu que o caminho mais significativo era a inibição mediada por lipossacarídeo, o LPS e L1, da função dos receptores X de retinoide, RXR, que inclui MGMT, bem como ApoE e ApoC1. É importante lembrar que locos de traços quantitativos de expressão, que são os EQTLs, são locos genômicos que contêm variantes de sequência de DNA que estão associadas às variações nos níveis de expressão genética. Então, considerando as associações de EQTL mais fortes para o SNP mais bem classificado, foram observados com MGMT. Então, foi levantada a hipótese de que esse gene nesse locus está funcionalmente relacionado ao risco de doença de Alzheimer. Além disso, estudos epigenéticos associaram anteriormente a hipermetilação do DNA na região promotora como uma superexpressão do gene e, consequentemente, uma função defeituosa do MGMT, o que demonstra a associação dos SNPs do MGMT com o risco de Alzheimer. Então, para testar essas hipóteses, os autores avaliaram as associações entre o SNP no gene MGMT com alto desequilíbrio de ligação, assim como os níveis de metilação no sítio CPG no locus MGMT, junto com o processo de expressão do gene. Então, essa figura mostra um resumo estatístico das associações dos dados ômicos dos SNPs no gene MGMT significativamente associados à doença de Alzheimer. Então, na tabela circulada de amarelo pontilhado, estão representados os SNPs associados à doença de Alzheimer com base nos requisitos citados anteriormente. Então, sendo colorido em vermelho aqueles que estão relacionados ao consórcio genético da doença de Alzheimer, que é o ADCG, enquanto aqueles coloridos de verde ou azul é do Rutherhit. Já a tabela circulada de verde pontilhada representa a associação entre metilação de sítio CPG adjacente, assim como a expressão de gene MGMT e características neuropatológicas associadas à doença de Alzheimer, na amostra total do estudo Projeto Memória e Envelhecimento, representado pelo círculo roxo, assim como os subgrupos estratificados por sexo e a polipoproteína E, sendo o Y4 status de portador, que é o Y4 positivo ou Y4 negativo. Então, para essas análises, foram avaliados os níveis de metilação do sítio de CPG no locus do gene MGMT, juntamente com a expressão do gene, bem como os SNPs presentes na região. Então, foram analisados os SNPs de final 171, 752 e 864. Então, a tabela 3 mostra a associação da expressão do gene MGMT com a doença de Alzheimer clinicamente definida e alguns traços neuropatológicos relacionados à doença de Alzheimer em diferentes grupos. Então, é possível observar que a expressão do gene foi inversamente correlacionada com a beta-amiloide e com o emaranhado neurofibrilar na amostra total e entre mulheres Y4 negativo em particular. Então, apesar disso, não foi possível observar uma associação significativa da expressão do gene MGMT com o estado da doença de Alzheimer clinicamente definida em nenhum dos grupos mostrados na tabela.
Outro ponto analisado pelo estudo refere-se às diferenças da expressão do gene MGMT no cérebro em diferentes condições. Então, um estudo anterior realizou uma análise de dados do lobo temporal de 8 cérebros saudáveis e revelou que o gene MGMT foi expresso principalmente em neurônios, astrócitos e células endoteliais. No entanto, quando eles fizeram a análise de dois conjuntos de dados de sequenciamento de RNA de nucleotídeo único independentes derivados do DLPFC de caso de doença de Alzheimer contra o controle, eles observaram que a expressão do gene MGMT era maior na micróglia e nas células endoteliais do que em outros tipos de células. Então, notavelmente, a expressão em células endoteliais foi maior nos controles que nos casos de doenças de Alzheimer em ambos os conjuntos de dados, quando o padrão de associação de expressão na micróglia diferiu entre os conjuntos de dados. Posteriormente, a interação da região promotora MGMT com os SNPs associados à doença de Alzheimer e sítio de metilação foi avaliada a partir da regulação com interações de longo alcance entre promotor de MGMT, SNPs com altos desequilíbrios de ligação e ilha CPG. Esse gráfico mostra então o mapa de contato, em que a figura A mostra para a gente a interação do loop de cromatina que emana dos promotores MGMT e EBF3 em neurônios derivados de células troncos pluripotentes induzidas por humanos em 3 estágios de diferenciação. Então, as interações são exibidas como arcos cinzas, em que os promotores com SNPs são representados pelos arcos destacados em azul, que são aqueles relacionados com consórcios Uterite, e laranja relacionados ao consórcio ADCG. Os arcos verdes destacam então as interações entre os promotores MGMT e BF3 com os CPGs. As faixas amarelas, portanto, e verde destacam as interações dos SNPs com os CPGs. E é possível observar um cenário regulatório complexo que vai incluir as interações de longo alcance entre o promotor MGMT e SNPs em forte desequilíbrio de ligação. Já nas células precursoras do hipotálamo, é possível ver, por meio da rede, que o promotor de MGMT interagiu com as regiões contendo SNPs de autoligação com o SNP MGMT mais bem classificado, assim como com CPG1, CPG4 e CPG5, sendo possível observar esses fenômenos entre os arcos de interação da figura A. Já quando olhamos para as células de desenvolvimento inicial, o promotor MGMT interagiu com os SNPs intrônicos de Rutherford e outros SNPs de ADCG e CPG4. E quando olhamos para o gene EBF3, é possível observar interação especialmente com o SNP próximo aos principais SNPs no ADCG de WOS em células precursoras e com CPG1 em células de desenvolvimento inicial e tardio. Então, no geral, a gente consegue observar as interações físicas nessa região de aproximadamente 1 megabase, que aproximam os genes MGMT e EBF3. O que pode permitir que a variação genética e a variação epigenética tenham efeitos específicos de estágio de desenvolvimento em regulação desses genes. Além disso, com o intuito de entender melhor os achados do gráfico de Psi-Raci derivados de neurônios hipotalâmicos em regiões que são mais afetadas pela doença de Alzheimer, foi investigado também os processos de interação entre a região promotora de MGMT e SNPs nesses genes que estão associados à doença de Alzheimer por meio de alguns dados públicos de Raci. A partir dessas análises, foi possível descobrir, então, que o promotor de MGMT interage com uma região que inclui um SNP que está associado à doença de Alzheimer nos uterrites, que é o SNP de final 016. Além disso, também foi analisado os mapas de estado de cromatina com o intuito de avaliar os tipos de células nas quais as variantes do gene MGMT podem atuar como elementos reguladores, sendo cérebro, coração, intestino, pâncreas, pulmão e células sanguíneas. E esses dados revelaram que 6 das 9 variantes que interagiam fisicamente com os promotores MGMT e EBF3 mapeiam as regiões de cromatina acessível nos tecidos neurais humanos, conforme mostrado pelo consórcio epigenético. Então, curiosamente, 5 dessas variantes, que são
Os SNPs de final 752, 176, 925, 605 e 679 parecem modular atividade intensificadora exclusivamente no cérebro. Em síntese, motivados por associações genéticas de doença de Alzheimer relatadas anteriormente com SNPs no locus do gene MAPT, que codifica a proteína tau, entre pessoas sem o alelo ApoE-epsilon4, os autores do artigo conduziram um DWOS entre mulheres sem o alelo epsilon4 no conjunto de dados do consórcio genético da doença de Alzheimer e identificaram um novo locus associado à doença de Alzheimer, cuja descoberta foi reforçada por um DWOS paralelo em 5 casos da doença de Alzheimer em mulheres e 26 controles de uma família consanguínea de uteritas, o MGMT. A descoberta dessa associação foi apoiada por resultados de comparações de SNPs MGMT, expressão gênica MGMT e dados de metilação obtidos do cérebro e medidas cerebrais quantificadas de proteínas relacionadas à doença de Alzheimer. Em apoio à hipótese de que outros genes envolvidos na patologia relacionada a tal podem estar associados ao risco de doença de Alzheimer entre as mulheres, e especialmente aquelas que não têm ApoE-epsilon4, foi descoberto que a expressão do MGMT está associada ao NFT, especificamente entre mulheres epsilon4 negativas. Além disso, os dados de Psi-RAIC indicam que todas as 3 variantes associadas ou variantes em desequilíbrio de ligação alta residem em regiões acessíveis à cromatina que interagem fisicamente com o promotor de MGMT em tecidos neuronais. Tomados em conjunto, os resultados indicam que o risco de doença de Alzheimer em mulheres pode ser atribuído em parte a variantes genéticas que regulam a expressão de MGMT em neurônios em desenvolvimento. A MGMT está funcionalmente ligada à doença de Alzheimer, especialmente entre as mulheres. MGMT codifica O6-metilguanina DNA metiltransferase, que, como já foi visto, é uma proteína de reparo de DNA. A MGMT é inativada epigeneticamente por meio da hipermetilação das ilhas CpG, e os níveis de metilação no locus MGMT foram significativamente associados aos SNPs MGMT associados à doença de Alzheimer e à expressão de MGMT, bem como aos traços neuropatológicos relacionados à doença de Alzheimer. A inativação da via de regulação MGMT epigenética de maneira específica para o sexo pode promover mecanismos patogenéticos da doença de Alzheimer e fundamentar as associações descobertas no DWOS do estudo em relação ao sexo feminino. Essa ideia é apoiada por resultados de Psi-RAIC em neurônios derivados de células pluripotentes induzidas, mostrando interações de longo alcance entre o promotor MGMT e SNPs em desequilíbrio de ligação forte com os SNPs mais bem classificados em ambos os conjuntos de dados, bem como os sítios CpG próximos a MGMT. Além disso, os mapas do estado da cromatina do Roadmap Epigenomics Consortium indicam que os SNPs no locus MGMT podem modular a atividade regulatória especificamente em tipos e tecidos de células neuronais. Juntos, os achados genômicos sugerem que esses SNPs podem afetar a função dos acentuadores distais, influenciando assim a expressão de MGMT por meio de loops de cromatina. O nível de metilação no promotor MGMT está significativamente associado ao aumento da expressão de ApoE, que foi observado em cérebros com doença de Alzheimer. A análise de via sugere que MGMT e ApoE estão envolvidos na inibição mediada por LPS e L1 da função RXR. A sinalização RXR, que está associada à plasticidade sináptica na região do hipocampo e à remielinização no sistema nervoso central, tem sido considerado um alvo terapêutico para doenças neurodegenerativas, incluindo doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Em primeiro lugar, apesar dos resultados consistentes sobre a associação de MGMT com risco de doença de Alzheimer em 2 coortes muito distintas, esses achados devem ser replicados em outros conjuntos de dados de DWOS, especialmente porque a amostra de uteritas é pequena e as variantes associadas com a doença de Alzheimer em cada conjunto de dados diferem. Descobertas de análise de dados ômicos também requerem replicação em amostras adicionais maiores. Não há nenhuma explicação aparente para a especificidade da associação da doença de Alzheimer e do MGMT nos conjuntos de dados do consórcio genético da doença de Alzheimer no DWOS para mulheres sem ApoE-epsilon4. A expressão de MGMT não foi associada com o estado clinicamente definido da doença de Alzheimer. Dados primários de Psi-RAIC que suportam papel para a expressão de MGMT na etiologia da doença de Alzheimer foram baseados em estudos em neurônios hipotalâmicos derivados de células pluripotentes induzidas que podem não ser as células neuronais primárias envolvidas na doença de Alzheimer. Em conclusão, foi identificada uma nova associação da doença de Alzheimer com variantes genéticas em MGMT entre mulheres sem o alelo ApoE-epsilon4 nas coortes do consórcio genético da doença de Alzheimer e em mulheres uteritas, independentemente do status, de portadoras de ApoE-epsilon4.
A análise multiômica sugeriu que a expressão regulada epigeneticamente de MGMT, envolvida na função de reparo de danos ao DNA, está significativamente associada ao desenvolvimento das proteínas marcantes da doença de Alzheimer, beta-amiloide e tau, especialmente em mulheres. No futuro, estudos de acompanhamento em outros grandes conjuntos de dados podem confirmar as descobertas genéticas e ômicas. Pesquisas futuras também devem se concentrar nos mecanismos que explicam a associação entre a doença de Alzheimer e o MGMT mais forte entre mulheres que não têm ApoE4, para entender com mais precisão o mecanismo subjacente ao papel do MGMT na doença de Alzheimer e fornecer informações sobre novas abordagens terapêuticas em potencial. Referência do artigo que foi utilizado para a apresentação do seminário.